Bom, vou dar muitas dicas para vocês, muitas coisas aqui que vocês nunca ouviram nem falar, nem na internet, nem em um cursinho, tenho certeza, tá bom? Vamos começar? Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Este é o manual completo para acabar com a ansiedade e te levar à aprovação. E vou explicar para vocês o porquê. A véspera de prova, o que vocês devem fazer, as estratégias que nós vamos aplicar na última semana e na véspera da prova do concurso. Então vamos começar. Última semana de estudos, o que eu devo fazer? Primeira coisa, gente, sejam honestos, tá? Não perca tempo com aquilo que não dá mais tempo. O que é isso? É vocês quererem fazer tudo que vocês não fizeram, tudo que não deu para se dedicar, tudo que vocês não viram, ver naquela última semana. Não dá, gente. Aqui, ó, vocês têm que simular a prova, vocês têm que, assim como numa maratona, né, nós vamos falar sobre isso, aqui a estratégia de vocês não é ficar vendo videoaulas, aqui não é ficar fazendo muitas questões, não é ficar vendo, passando pelas matérias, sabe aquela estratégia que nós passamos por todas as matérias? Não, nós vamos passar sim, mas pela prova, tá? Nós vamos passar isso através da prova mesmo de concursos que já foram feitos, né? Que é as provas que nós temos no que concursos, na internet, no PCI concursos, como eu já expliquei para vocês. Vocês vão fazer só isso nesta semana e nós vamos saber por que isso se dá, tá? A segunda coisa que você não deve fazer é não assistam videoaulas, tá? Não assistam. Por quê? Porque no dia do concurso, gente, vocês não vão assistir videoaulas, vocês vão fazer a prova, não é? Vocês vão realmente fazer a prova. Então, a videoaula não vai ser benéfica para vocês aqui, a não ser que vocês precisem ainda revisar algumas coisas na parte de exatas, tá bom? Na parte da matemática, porque é complicado você estudar matemática por PDF, você precisa realmente, ali, se você precisar de mais, mas é muito pouco, aulinha de 3 minutos, é o que eu falo para vocês, tá? Dos demais, somente provas e depois um resumo sobre aquela prova que você achou aquela prova interessante. Faça um resumo sobre ela, sobre alguma questão, enfim, tá? O que vocês vão fazer aqui nessa última semana? Olha aqui que interessante, ó. Vocês vão traçar estratégias para a sua prova, para o dia da prova. O que é isso? Traçar estratégia não é só chegar e fazer a prova? Não, gente. Não é. Vocês têm que ter uma estratégia de prova para o dia do concurso, tá? O que é isso também? Vocês já repararam que tem pessoas que não se levantam no dia da prova? Sentam ali ficam até terminar, não bebe mal bebe água. Tem gente que nem leva a garrafinha de água, até esquece de tão ansioso que tá. E não vão ao banheiro. Não dão uma esparecida. Não façam isso. Vocês, nessa semana, vocês vão simular que vocês estão no dia do concurso. Então, o que vocês vão fazer na casa de vocês? Principalmente aos fins de semana. Vocês perceberam que estão cansados? Não vai fazer isso sempre, direto, tá, gente? Não é igual lá, 50 minutos, a cada 50 minutos, 10 minutos. Eu vou tirar. Não é assim. No dia do concurso você não vai fazer isso. Você vai fazer, se tiver uma redação aí, uns 2 intervalos. Percebeu que está cansado? Já fez ali 1h30, 2 horas de prova? Cansou, gente? Vai lá. Sai da onde você está. E no dia da prova você vai fazer a mesma coisa. Peça para o fiscal que você vá ao banheiro para deixar você ir beber uma água, uma coisa que você precisa sair. Sai, joga uma água no rosto. Respira profundamente. Tem um gás ali. E você volta, você vai ver que você vai ter um ânimo revigorante, que isso vai te ajudar muito a se reconectar. Faça intervalos quando vocês estiverem cansados. Isso é muito importante, tá? A quarta coisa que eu falo para vocês é se preparar emocionalmente todos os dias. Isso daqui, ó, é praticamente 80-20, tá? Da sua prova. Por quê?
Se você ficar falando para vocês, a palavra tem muito poder, gente. Vocês não sabem poder, não é bíblico isso somente, não. Isso aí é neurociência, aí é programação neurolinguística, sabe? As pessoas que estudam o cérebro humano, isso é comprovado que isso tem muita influência sobre você. Então, não fica batendo nos erros que você está tendo. Foca naquilo que você está dando o seu melhor, que você está aprendendo, porque é tipo assim, gente, ó, vocês vão fazer as provas e às vezes a prova que você está fazendo está muito difícil, mas às vezes no dia do seu concurso não vai estar daquele jeito. O que você tem que fazer? Trazer à existência aquilo que não existe. Você vai fazer o seguinte, olha, eu vou dar o meu melhor aqui, traça as estratégias, gente, haja como se vocês estivessem lá. E vocês vão dizer o seguinte, no dia do concurso vai cair o que eu sei, vai cair o que eu estudei, me preparei, e neste dia vai ser a prova da minha vida, e vai ser a prova que vai ser a minha aprovação. Eu vou conseguir fazer essa prova por completo, ela vai ser uma benção. Então, todos os dias fala, eu estudei tudo, eu estou preparada, eu vou passar. Essa prova é a prova da minha aprovação, da minha convocação. Todos os dias acorde e fala isso, antes de começar o simulado, faça isso. Agora, depois que eu falei para vocês aqui, para vocês serem honestos, não assistir videoaulas, não é o tempo mais, fazer intervalos e se preparar emocionalmente todos os dias, agora sim, eu vou falar para vocês como que vocês vão se comportar na semana, na última semana que antecede a sua prova, tá certo? Vamos lá. O que você deve fazer? Começar pelo penúltimo sábado antes do concurso, tá? Faça provas inteiras. Não é para vocês fazerem aquelas questões, pegar as questões de português, vou fazer um monte de questões de português, depois não, vocês vão fazer provas inteiras. Vocês vão procurar as provas que são realmente provas que foram feitas em concursos inteiras daquela banca. Ou se não tiver totalmente a prova da banca, se você já esgotou ali, porque tem banca que tem poucas provas, né? Bancas estranhas. Você vai fazer o quê? Você vai fazer prova de bancas que são muito parecidas com a tua, que você já pegou o perfil da banca, né? Que a gente já estudou. Então você vai fazer essas provas inteiras da sua área. Se não tiver da sua banca, faça da sua área. Qual que é a sua área? É a pedagogia? É história, é geografia, é português, só a prova de português. Então você vai fazer isso, tá certo? Após você realizar essas provas, faça anotações sobre estas provas. Uma anotação importante que eu vou falar aqui mais pra frente é a anotação. Você terminou a prova, vamos lá, terminou-se a prova. Então você vai pegar o gabarito e você vai perceber ali. Quantas questões que tem a letra A, quantas que tem a letra B e quantas foram que tem a letra C. Você vai ver aí que tem mais ou menos um padrão. E você também, eu quero que também vocês observem depois que terminar a prova. Vamos supor, português, quantas letras A teve em português? Primeiro você vai fazer geral, certo? Na prova ali teve 40, vamos supor, 40 questões. Quantas questões contemplaram a letra A? Foram 10? Foram 9? Vocês vão perceber que é muito parecido. Quantas a letra B? 10? 9? E depois que vocês pegaram o apanhado da prova geral, vocês vão fazer isso por matéria. No português, quantas questões tinha a letra A letra B, a letra C, a letra D? Quantas questões? Façam essas duas observações. Todas as provas que vocês fizeram, vocês façam isso. Por quê? Porque vocês vão ver que existe, de certa forma, um padrão. Na próxima aula eu vou falar sobre um pouco de técnicas de gabarito e vocês vão ter uma visão muito interessante sobre isso, que vai te ajudar muito com as questões que vocês não sabem a resposta. Ou não é que vocês não sabem, vocês estudaram tudo, vocês sabem sim, que não está trazendo para vocês ali naquele momento a informação, seu cérebro não está trazendo a informação. Então o que você vai fazer? Você não vai ficar ansioso, vai ficar desesperado, não, você vai usar essa técnica.
essa técnica de gabarito que eu vou falar para vocês na próxima aula. Só faz essa anotação todas as vezes para vocês descobrirem um padrãozinho ali que tem para vocês ficarem ainda mais tranquilos. É mais uma estratégia que vocês vão ter, tá certo? Outra coisa, gente, conheça vocês mesmos, conheça a ti mesmo. Ao decorrer dos estudos, vocês sabem as dificuldades que vocês tiveram, vocês sabem as facilidades que vocês têm com as matérias. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar isso a favor de vocês. Sempre, até as dificuldades, vocês vão usar a favor de vocês. Então, as matérias que vocês perceberam que vocês não têm tanta facilidade assim, deixe essas matérias por último. Não vá, porque essas matérias vão requerer de vocês muito mais tempo. Por isso que não pode pegar a prova ali do jeito que a banca dá para vocês, do começo ao fim. Não, tem que ter estratégia para fazer lá a prova, tá? E no dia da prova você tem que saber a estratégia que você vai começar a prova. Ai, como é que eu sei? Ai, é mais fácil, eu tenho facilidade no português. O português é mais fácil. Às vezes, no dia da prova, se o português não está tão fácil, então o que você vai fazer? Você vai olhar a prova. Eu vou explicar para vocês certinho, vocês vão dar uma rápida olhada nessa prova. Vamos lá, como fazer o simulado? Essa estratégia é a mesma do dia da prova, tá? Vai se mudar apenas algumas coisas que eu vou falar na próxima aula, que coisas que são essas, tá? Porque a próxima aula é o dia da prova mesmo, né? Como que a gente vai fazer, mas aqui basicamente vocês vão simular a prova. Então, eu já passei para vocês aqui a maioria das coisas que vocês têm que fazer, tá certo? Primeira coisa, gente, ore, abençoe, independente da sua religião, da sua crença. Eu acredito que você tem aí um Deus, né? Alguém que você confia. O que você vai fazer? Entregue a sua prova a Deus, peça a Ele sabedoria e entendimento, passa a mão na sua prova, passa a mão no gabarito, peça para Ele te direcionar e te dar aquilo que você precisa naquele momento, tá? Dedique 2 minutos, sinta-se grato por todo o seu projeto, toda a sua trajetória, tá certo? E tenha fé. A fé é muito importante. Então, faça isso, não faça como os demais, não fica apavorado, desesperado, não. Comece com Deus, é muito melhor você começar com Deus, tá certo? Segunda coisa que você vai fazer, você vai fazer a prova? Não. Primeiro, você vai dedicar a sua prova a Deus. Segundo, você vai ver tudo o que tem na sua prova, tá? Você não vai começar por nenhuma matéria. Você vai ver rapidamente, você vai bater o olho ali, você vai folhear todas as, no caso, você aqui vai estar fazendo no computador, né, no celular. É bom se você puder imprimir, é melhor ainda, né, porque vai simular mais ainda a sua prova. Mas se não puder, né, faça no computador mesmo. O que vocês vão fazer? Vai ver todas as matérias. Vai folhear o português, geralmente começa pelo português, né? Veja os enunciados das questões. A questão 1, o que está pedindo? Questão 2. Rapidinho, gente, vocês fazem isso com o olho, tá? Depois, matemática. Você já está vendo que a prova está pedindo das matérias que você estudou. O seu cérebro já está trazendo rapidamente aquilo que você precisa, tá certo? Ele já está trabalhando quando você está fazendo isso. Depois, legislação. Depois, conhecimento pedagógico. Se tiver redação, leia o tema da redação. Leia atentamente o tema da redação. E depois que você olhou tudo, eu já sei tudo que está aqui, caiu aqui na matemática, eu sei que caiu crase, caiu porcentagem, caiu regra de 3, algumas questões ali de primeiro, equações do primeiro e segundo grau, raciocínio lógico. Basicamente é isso, minha prova de matemática. Olha o seu cérebro, o que ele está fazendo? Ele está procurando tudo que você estudou a respeito desse assunto. E tudo que não for desse assunto, gente, ele basicamente não é como se ele deletasse o que você estudou naquele momento, porque você não precisa, tá certo? Mesma coisa vai acontecer com as outras matérias, tá certo? Mesma coisa vai acontecer ali. Você correu o olho ali na legislação, você viu que muitos daqueles monte de decretos ali, de pareceres, não caiu apenas um parecer. Aí o seu cérebro sabe que é aquele parecer é que você precisa.
Então, parece que vocês estão demorando muito para fazer isso, né? Mas olha aqui, ó, de 3 a 5 minutos. Você fala, nossa, isso aí é uma questão, 2 questões. Gente, vocês não estão perdendo tempo. Para com isso, tá? Vamos ser adultos. Vocês não estão perdendo tempo com isso. Vocês estão tendo estratégias. Pelo contrário, o seu cérebro está totalmente direcionado para trabalhar aqui, tá? Para levar você para a aprovação. E a partir daí, você vai saber a sua prova praticamente inteira, porque o seu cérebro, você vai dar esse comando para ele. Agora nós sabemos o que fazer. E aí, a sua estratégia de prova durante a semana foi começar pelo português, que você tem mais facilidade, porque a interpretação de texto porque é complicada a interpretação de texto, gente, para quem tem dificuldade, demanda muito tempo. Então, se você tem dificuldade com a interpretação de texto, ler aqueles textos enormes, o que você deve fazer? Voltar lá, ver as aulas de português que eu gravei, como você estuda português, e você vai começar, não é pela matéria mais fácil somente, não é isso, são pelas questões mais rápidas, tá certo? Se for o português, você acha que é o português, comece pelo português, vê o anunciado da questão, vê o que está pedindo, e você começa pelo português, se for o teu caso. Não, eu decidi que eu vou começar mesmo pelas questões de conhecimento pedagógico, que eu vou ler, vou me dedicar mais, que vale muitos pontos. Vou começar por elas, eu tive um acerto muito bom. Então começa por essas questões. A sua estratégia de prova, ela tem que ser definida durante esta semana, tá certo? Então vamos lá. O que você não deve fazer? É não começar a fazer a prova do começo ao fim, a prova da ordem que é imposta pela banca. O que é isso? A banca colocou que é português primeiro, matemática depois, legislação. Não é isso que você vai fazer. Você colocou que a sua estratégia de prova é começar pelo conhecimento pedagógico, começa pelo conhecimento pedagógico, tá certo? Depois que você vai passar para outra matéria que você definiu ali. Eu vou fazer conhecimento pedagógico primeiro, depois eu vou fazer legislação, depois eu vou para português e por último eu vou para matemática. Faça isso, siga a sua estratégia de prova. Então, você não deve começar pela ordem posta pela banca, você deve começar pela sua estratégia de prova, certo, gente? A matéria que você teve mais acerto nos estudos, que você tem mais facilidade. Por que isso? Isso faz você ganhar tempo nas questões, te traz confiança, porque você vai começar a acertar bastante coisa. É lógico, gente, vai ter coisa ali que você vai pular, mesmo tendo facilidade, você vai pular. Mas você vai perceber que você tem uma grande facilidade de acertar aquelas questões, de ficar em dúvida com apenas uma ou duas, já é excelente. Se tiver uma questão que você não sabe, o que você vai fazer no simulado? Você vai pular essa questão imediatamente, tá? Olha, essa questão aqui realmente eu não sei. Esse autor aqui eu vi muito pouco ou não vi, não sei o que ele fala. O que eu vou fazer? Eu vou ficar adivinhando, quebrando a cabeça, ele fala, meu Deus, lendo 300 vezes? Não, pule essa questão imediatamente. Pule ela, coloca um P ali para você pular, porque você já sabe que essa questão aí você vai ter que voltar e como você pulou, você realmente vai ter que dar uma atenção melhor nela. Mas eu quero que vocês pulem a questão, não é com cabeça baixa, tá certo? Não é falando, nossa, eu não sei fazer isso. Não, é com a cabeça erguida, tá certo? Eu vou pular, porque depois eu vou voltar nessa questão e ao decorrer da minha prova, vou fazer a minha prova. E aí eu vou lembrar que eu preciso fazer aqui, tá certo? Então, dá sempre esses comandos para o seu cérebro. Só após responder todas as outras questões daquela matéria que você vai voltar para revisar aquela questão que você pulou, tá? Se ainda assim você não souber, deixa essa questão separada para depois você fazer ela a hora que você acabar toda a sua prova. Sempre vai ter ali umas 5, 7 questões que você não sabe de jeito nenhum, não sabe não, né, gente? Que você não se lembrou, fala assim, né? Vamos falar dessa forma, e que você vai voltar nessas questões. Umas 5, 7 questões você vai deixar para fazer a hora que terminar totalmente a sua prova antes de você ir para a redação,
tá certo? Então, o que que você vai fazer com essas questões? Você vai priorizar duas alternativas, tá certo? E você já vai saber ali que na sua opinião é uma dessas duas. Aí você já vai estar ganhando tempo, porque você já escolheu pelo menos duas alternativas, né? Você só precisa escolher a letra certa ali. E aí, fez tudo, viu tudo, deixa essas últimas aí para fazer depois. Pegue o gabarito e vai passando as questões que você já fez das matérias que você escolheu começar. Por exemplo, eu escolhi começar pelo conhecimento pedagógico. São 15 perguntas de conhecimento pedagógico. Você já pode passar para você não correr o risco de trocar o gabarito. Isso é bom para não trocar o gabarito e isso é bom para você ter mais tempo de prova. Você vai fazer o quê? Eu consegui fazer 12 questões com certeza e 13 questões eu preciso voltar. Então, o que você vai fazer? Vai pegar, se a sua prova do concurso lá está escrito lá no edital que você pode levar lápis, ou se não tiver escrito nada, você pode levar. Mas se estiver falando que você não pode levar, não leve, né? Mas, tipo assim, a maioria delas deixa você levar, né? Para você fazer o rascunho ali, o lápis da borracha, o que você vai fazer? Você vai primeiramente pegar o lápis e vai começar. Vamos supor que é da questão 20 à questão 35 são as questões de conhecimento pedagógico. Você vai pegar o seu lápis e você vai falar, na questão 20 é a letra A, faz uma bolinha ali a lápis e vai fazendo isso. Isso é bom para você não errar o gabarito, você não vai errar esse gabarito, tá certo? E você vai ter esse cuidado com o lápis primeiro. Se você for fazer a caneta, só dá um pontinho ali no meio para você não correr o risco de anotar errado, porque isso é fundamental. O gabarito é que vai te trazer a aprovação, não é a tua prova. Errou no gabarito, errou, tá certo? Então, faça isso. Eu já sei da questão 20 à questão 32, eu já sei o que eu vou colocar. Já fiz toda a minha prova, já tá pronta. Então, vai. Se vocês viram, praticamente o gabarito de conhecimento pedagógico já está pronto, a sua prova de conhecimento pedagógico já foi feita ali, já passou para o gabarito, acabou. Olha para você ver o tanto que você vai ganhar tempo e vai ficar sem ansiedade. Eu só preciso voltar nessas 3 aqui para mim acabar de anotar, mas vou fazer isso depois. Todas aí, tá? Beleza. Aí você vai para português, faz a mesma coisa, são 10 questões de português, 8 questões, 7 questões, eu tenho certeza que estão corretas, que é isso mesmo que eu acho que é. Vá no gabarito, mesma coisa, da questão 1, a questão 8, eu vou anotar aqui porque eu já sei as respostas. Vai fazendo a mesma coisa, com cuidado. A questão número 1 é a letra E, coloca lá com o lápis, lá, faz um xizinho. Depois você vai só pegar a sua caneta e você vai fazer ali, né? Você vai pintar certinho o seu gabarito ali para ele ficar perfeito. Tá vendo? Eu já fiz o conhecimento pedagógico, eu já fiz o português. E aí, o que acontece? Os meus 2 gabaritos já estão praticamente prontos. Olha para você ver o tanto que você vai ganhando tempo fazendo isso. Deixe as questões que exigem mais tempo para depois. Eu mesmo sempre deixei a matemática por último, porque a matemática você tem que quebrar muita cabeça. Eu não tenho muita facilidade com matemática e eu acho que demanda muito tempo a matemática. Então, eu sempre deixei a matemática por último. Se vocês têm muita facilidade com ela, pode estar fazendo ela de maneira que a questão que você não sabe, que você fala, não, eu sei essa questão, eu vou descobrir a lógica disso. Se ela demandar muito tempo, deixa ela para fazer depois, tá? Não fica perdendo muito tempo com questão, não. Vá fazendo as matérias da ordem da mais fácil para as médias e deixa as mais difíceis por último. Primeiro, a que você tem mais facilidade, depois que você tem ali uma média facilidade, né? Aí, tipo assim, ó, eu tenho muita dificuldade mesmo na legislação. A minha dificuldade na legislação é maior do que na matemática. O que eu faço? Você pode fazer o quê? Você faça umas questões de matemática que você consegue fazer rapidamente, deixa as que você não sabe fazer, que são questões difíceis, tá? Para estar voltando depois, e você vai fazer a mesma coisa na legislação. Faça as questões de legislação que você consegue e deixa as questões difíceis de legislação para fazer depois. Porque aqui também, gente,
O que que acontece? Às vezes na matéria vocês têm facilidade com algumas coisas e têm dificuldades com outras. Em todas as matérias vocês vão ver que tem matérias que tem o conteúdo, são conteúdos fáceis, tem conteúdos fáceis, conteúdos médios e conteúdos difíceis nas matérias. Então tudo que for fácil você vai fazer, tudo que for médio você vai ficar entre duas, você coloca ali para você voltar e revisar depois que você fez todas, e as difíceis vocês vão deixar para fazer depois, por último, vocês vão pular com a cabeça erguida. Pule quantas vezes for necessário. Nossa, eu pulei uma questão, depois a outra que eu fui também não sabia, depois a outra também não sabia, eu pulei 3 seguidas, não importa. Tem um relato de pessoas que pularam, e tanto pular como colocar 3 letras ali, 2 letras ali, a mesma letra, mas a mesma letra eu vou colocar. Gente, se tiver certo, você pode colocar aqui, eu já fiz isso em concurso. Coloquei ali 3 letras A seguidas e estavam todas corretas. Siga aquilo que você estudou, a sua intuição, coloca, tá certo? Pula quantas vezes for necessário. Porque depois que você começar a pular, você vai perceber o quê? Que as próximas você sabe. Não fica com desespero, não. E assim, ó, você não precisa acertar 100% da prova, ninguém acerta 100% da prova. E mesmo se acertar, é difícil acontecer isso, mas quando acontece, não é uma vaga só, ainda mais para professor, entendeu? Essa pessoa, que bom que essa pessoa acertou, mas as outras não são assim. A média é de 80%, 85%. Tem concursos que, inclusive, gente, eu fiz um concurso lá que a média da primeira, eu passei em primeiro lugar, né? Mas eu acabei ficando em segundo por conta da idade, né? Do primeiro colocado ali. A média nossa eu tirei 67% da prova, para vocês terem uma ideia. Tanto que a prova foi difícil, uma prova, não é nem difícil, uma prova complicadíssima, mudava apenas algumas palavras ali. E estava muito complicado. Então, não é regra você acertar 100%. Você tem que garantir no mínimo ali, metade da sua prova para você classificar. E depois, se você acertar 70% da prova, gente, tá ótimo. É muito bom. 80%, vocês têm que garantir e procurar fazer 80% da prova. 80%, 85%, ver aquela banca qual que é. Os candidatos que foram aprovados, vai lá no site da prefeitura, você fez vamos supor, você está fazendo a banca RBO, procura no site da prefeitura o edital e quantas pessoas passaram em primeiro lugar, nos primeiros lugares daquela prova, e qual que é a pontuação dessas pessoas. Você vai perceber às vezes aquele concurso daquela banca, a nota mais alta ali, geralmente dos concursos deles, é 70%. É 75% as primeiras notas. Depois, as notas médias, que também de pessoas que seriam chamadas, é 65%. Então, quer dizer, se você, às vezes você acha que você está indo mal na prova e não está, porque aquela banca, o acerto dela mais alto é 75%. Vocês estão vendo? Tudo isso vocês têm que, ao decorrer do concurso, estar pesquisando, tá bom? Para vocês estarem ainda mais tranquilos. Então, vamos lá, pula com a cabeça erguida, né? Quando você pula, o que acontece com vocês? O seu cérebro vai procurar uma maneira de trazer aquela informação para você. Você tem que dizer ao seu cérebro, porque tá ali aquela informação, você estudou. Eu sei que você já viu essa informação, nós já vimos essa informação. Nós temos muito potencial. Traga essa informação para mim. E em breve eu vou voltar nessa questão e eu vou conseguir fazer essa questão, tá certo? Faça isso. Parece bobeira, gente, mas não é. Isso daí é estudo, é científico, tá certo? Pode ir na fé que vai dar certo. Não importa o quanto seja difícil você ficar pulando questão, tá? Não importa. Volte depois e creia que você resolverá e que está utilizando a melhor estratégia. Porque quem faz as coisas no desespero, gente, sem técnica, ele se desespera. Por quê? Não sabe nem o que está fazendo, tá? Você não é assim. Você está fazendo sabendo a estratégia que você está usando, sabendo que aquilo é bom para você, que aquilo é benéfico.
que aquilo, na verdade, não está te prejudicando, está te ajudando, porque é mais uma forma de você saber como você vai ganhar mais uma questão. Eu vou deixar por último, porque depois eu vou conferir quantas letras tem, qual o que provavelmente poderia ser essa resposta, baseado naquilo que eu já fiz, nas letras que eu já tenho no gabarito de português, no gabarito de matemática, e o que melhor se encaixa. Nessa prova do concurso aqui no geral, tá faltando mais letras A, então eu acho que eu vou marcar a letra A, e aqui também no português tá faltando algumas letrinhas A para completar o quadro. Então, a letra A está dentro da sua possibilidade ali, das duas que você deixou? Então, olhe para você ver. E isso eu vou explicar na próxima aula. Então, você pensa, eu estou utilizando a melhor estratégia, estou deixando, estou pulando, porque depois eu vou utilizar mais uma técnica. O que acontece? Quando você vai fazer questões difíceis, tenta eliminar pelo menos as respostas absurdas. Tem respostas que são absurdas, você fala, não, isso aqui eu sei que não tem nada a ver, né? Não, isso aqui seria impossível. Já risca ela ali do seu simulado. Ao se deparar com uma questão que você ficou entre duas alternativas, deixa essa questão para depois mesmo assim, porque ao fazer mais questões, você provavelmente vai decidir com mais confiança quando voltar para escolher a resposta correta, tá bom? Aqui você está se preparando emocionalmente para o dia da prova. Cada dia desta semana você está preparando emocionalmente para o dia da prova e definindo as estratégias que você irá usar. Eu sugiro você deixar, vamos falar aqui da redação, né? De 1h10 a 1h30 para a redação, sempre deixando para a última etapa as questões que precisam ser revisadas, tá bom? O que é isso? Eu terminei toda a minha prova. Na minha prova tem a redação. O que eu vou fazer? Eu terminei a prova, mas a minha prova tem 7 questões que eu deixei para fazer, que são as questões muito difíceis. Mas eu ainda tenho um tempinho. O que eu vou fazer? Eu vou voltar nessas questões? Não, gente. Vá para a redação. Vá para a redação, porque como eu expliquei, vocês provavelmente essas 7 questões, vocês já deixaram aí 2 alternativas que vocês vão escolher, tá certo? Ou vamos por ou a letra B ou a letra D, você já sabe que é uma dessas duas. E o seu gabarito, nesse momento, ele já está praticamente completamente feito já, porque ao decorrer, conforme você for fazendo as matérias na prova, você foi fazendo o gabarito, como eu expliquei ali atrás. Então, quantas questões faltam para você passar para o gabarito? Apenas as 7 que você ainda não se decidiu, correto? Então, você vai para a redação. Você vai, vamos supor ali, ó, de 1h, eu separei 1h30 para minha redação, de 1h10 a 1h30. Vocês fizeram redação demais com aquela estratégia que eu passei para vocês. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a redação e às vezes você vai ganhar ainda mais tempo na redação. Você vai fazer essa redação com 1h. E aí você vai perceber que ainda falta para você mais 20, 25 minutos de prova. Você vai ficar desesperado? Não, gente. Ai, eu tô cansada já. Nossa, eu não aguento mais. Aguenta, gente. Vocês aguentam sim. Fica até o último minuto de prova. Seja aquela pessoa, gente, que entrega. Eu entregava todas as minhas provas ali, ó, fiscal. E eu sempre anotei ali, junto com os outros ali, aquelas 2 pessoas, 3 pessoas que ficavam por último. Eu sempre fui uma dessas pessoas, porque eu utilizava até o meu último minuto de prova, tá? Até o meu último minuto. Então, faça isso, ganhe tempo. Aí você vai ter ainda mais um tempinho para estar fazendo essas 7 questões e passando para o gabarito, tá certo? Aí, o que acontece? Você usou todo o seu tempo, 1h30 de redação. Você vai usar todo esse tempo. O que você vai fazer? Você vai deixar 5 minutinhos ali, você vai rapidamente no gabarito e você vai ver ali o que você vai fazer. Quais são... essa daqui eu coloquei que é a letra B ou a letra D. Deixa eu ver quantas B que tem. Rapidamente você com 5 minutinhos ali, você vai ter praticamente ali 1 minuto para estar vendo isso para cada questão, gente. É muita coisa, tá? Muita coisa para você estar apenas vendo qual que você vai escolher no gabarito.
vai dar tudo certo com essas estratégias. Deixa sempre a redação por último e no decorrer da prova você vai, como você já sabe o tema da redação, você vai tendo os insights. O que é isso? Na redação ela fala, tá falando sobre jogos e brincadeiras. E aqui nessa questão tá falando sobre jogos e brincadeiras também. E olha o que esse autor tá falando, ó, que interessante. Eu vou usar esse tema aqui, ó, lá. Coloca no cantinho daquela parte do rascunho. Então, você vai ver na legislação, você vai ver alguma coisa que se remete, pode se remeter a esse tema. O que você vai fazer? Você vai pegar, aí esse tema aqui vai se encaixar aqui, ó. E eu vou citar esse artigo da legislação aqui na minha redação. Olha que interessante, a própria prova vai te dando muitas coisas da redação e você vai podendo fazer isso, né? Esses pequenos rascunhos no cantinho da prova ali, você vai montar a sua redação perfeita. Eu vou ensinar para vocês técnicas incríveis de redação. Eu tenho certeza que vocês podem fazer essa redação com 40 minutos. Vocês acreditam nisso? Pela prática de prova que vocês têm. Então vamos lá. Tá terminando já. Véspera de prova. Aqui a decisão que você deve tomar, qual é? Se você deve estudar ou descansar. Tá? Tem muita controvérsia a respeito disso. Eu não sou a pessoa que fala, não, você deve estudar. Não, gente, vocês devem saber o que é melhor para vocês. Eu vou contar o meu relato e de relato de pessoas que eu pesquisei muito, que eu li muito sobre pessoas aprovadas. Estudei a vida dessas pessoas porque eu queria ser uma delas também. Essas pessoas, gente, todas essas pessoas que eu estudei, elas sempre optam por estudar, tá certo? Você não vai descansar, você vai ter a vida inteira para você descansar. E isso vai te dar ainda mais ansiedade. Me dava muito mais ansiedade não estudar do que estudar. Porque eu fazia isso todo dia, porque o meu corpo já estava preparado para estudar. Por que eu ia deixar de estudar? Só que aqui na véspera de prova eu não vou fazer simulado, não vou fazer questões, eu apenas vou revisar os pontos fortes de cada matéria. Dê aí, ó, meia hora para cada matéria para você fazer uma revisão geral. Se você acha que é melhor fazer isso de manhã, faça de manhã. Não, de manhã eu vou ver se eu durmo bastante, eu vou me descansar bastante. À tarde eu vou fazer isso. Faça à tarde. Ou faça a hora que você quiser, gente. À noite, não faça à noite isso. À noite o que você vai fazer? Você vai separar todo o seu material que você vai usar, tudo que você vai levar. Próxima aula também vou falar sobre isso, tá? O que você não vai fazer? Não vá a lugares que tirem sua energia. Fique em casa. Fica concentrado. Ative sua imaginação. Pensa que você vai ser aprovado no dia posterior, que vai ser um dia maravilhoso para você. Fica concentrado. Coma alimentos que são saudáveis, não coma nada que prejudique o seu intestino, que te dê náuseas, que te dê diarreia no dia da prova, porque o que você comeu um dia antes vai refletir no amanhã, tá certo? No dia da prova. Tenha uma alimentação boa, evite alimentações ruins à base de gordura. Ah, você está falando para fazer dieta? Não, estou falando para fazer dieta não. Você pode comer quantas vezes você quiser, desde que o alimento seja um alimento bom para você, tá certo? Que não te dê nenhum problema. Use a imaginação a seu favor, se sinta feliz, faça meditações e orações. Agora, a nossa próxima aula, eu vou falar para vocês tudo que vocês devem fazer no dia da prova, tá certo? Aqui é o que como vocês devem comportar durante a semana, e lá eu vou falar para vocês como que vocês vão fazer no dia da prova. Vai ser incrível o que vocês vão aprender ali. Até a próxima aula.